A floresta engolia cada som, exceto o frenético bater de seu coração e o farfalhar de folhas secas sob seus pés descalços. A sensação de estar sendo observada, que ela atribuíra à paranoia pós-descoberta, agora era uma presença física, palpável. Os galhos não se partiam apenas sob seu peso, alguns rangiam à distância, ecoando seus movimentos. As sombras se aglutinavam de forma muito ordenada. O celular no bolso vibrou novamente, uma sequência curta e distinta. Código Morse. Uma habilidade que seu pai, em uma de suas raras épocas sóbrias, lhe ensinara brincando. Ponto, traço, ponto, ponto. Pare. Ela congelou, escondendo-se atrás do tronco enorme de um carvalho antigo. A respiração queimava sua garganta. De onde vinha a mensagem? Do aparelho de Mason? Ou de alguém no bosque? Foi então que seus dedos, ao se ajustarem sobre a pasta Projeto Fênix, sentiram uma irregularidade no couro grosso da capa. Na parte interna, um pequeno bolso quase imperceptível. Dentro, não uma página, mas um único cartão de memória micro SD, envolto em um fino papel de seda. Não confie nas palavras, confie nas evidências. A letra era da sua mãe. Ela a reconheceu instantaneamente, um golpe direto no peito. Era o mesmo traço elegante das dedicatórias nos livros de histórias de sua infância. A última página não estava faltando, estava escondida. E sua mãe a colocara ali, anos atrás, prevendo este momento exato. Os galhos estalaram mais perto. Dois vultos se moviam silenciosamente entre as árvores, o feixe de suas lanternas de infravermelho varrendo o chão em padrões metódicos. Eles não eram a segurança desleixada da mansão. Eram caçadores, profissionais. Ela se ajoelhou, o corpo tremendo mais de adrenalina do que de frio, e enfiou o cartão no celular que Mason dera. O aparelho, um modelo robusto e não rastreável, acionou um aplicativo criptografado. Pastas com datas surgiram na tela. A primeira que ela abriu não continha textos, mas fotos, fotografias granuladas de vigilância. Ela, aos 16 anos, saindo da escola. Ela, aos 20, no seu primeiro dia de trabalho em uma cafeteria. Ela, há 3 anos, visitando o túmulo de sua mãe no aniversário de sua morte. Um túmulo que, segundo os documentos oficiais, nunca deveria existir, pois o corpo havia sido cremado e as cinzas espalhadas. Em cada imagem, sempre à distância, sempre na sombra, a mesma figura o observando. Não era Mason. Era um homem mais velho, de postura rígida, usando óculos escuros e um chapéu. Em uma foto particularmente nítida, ele estava parado ao lado de Kurt Lindsay, ambos olhando para ela do outro lado da rua, como se avaliando uma mercadoria. O arquivo de vigilância não começava com o encontro arranjado com Mason. Começava uma década antes. Eles a observavam, estudavam seus hábitos, seus relacionamentos, sua resiliência. O casamento por conveniência não foi um capricho de um bilionário solitário. Foi a fase final de um longo processo de recrutamento ou de aprisionamento. Uma nova mensagem vibrou no celular. Desta vez, um fluxo rápido de código. Traço, ponto, traço, traço, ponto, traço, ponto. O bosque é deles. Vá para a fonte. A fonte. O único marco natural no mapa da propriedade que seu pai biológico costumava mencionar em histórias antigas. Uma nascente de água gelada no coração da floresta, onde ele e sua mãe supostamente se prometeram amor eterno.
Uma história que ela sempre achou ser uma linda ficção. Agora era uma coordenada, um ponto de extração. Ela correu novamente, guiada mais por instinto do que por visão, o celular apertado em uma mão, a pasta na outra. A verdade era pior do que qualquer suspeita. Ela não foi escolhida por acaso, foi criada para aquela função. Sua vida inteira, seus momentos mais privados, foram a tela de fundo de uma operação que ela nem sabia existir. O casamento foi simplesmente a cerimônia de inauguração de sua gaiola dourada. Ao alcançar a clareira, onde a fonte borbulhava sobre pedras antigas, não havia carro de fuga. Apenas uma pequena cápsula de metal enterrada parcialmente na terra úmida, com uma luz LED piscando em vermelho. Um cofre à prova d'água. A última mensagem do celular chegou, um texto simples desta vez, de um número desconhecido. A senha é a data que você sempre esqueceu. Sua mente girou. Que data? Seu aniversário? O de sua mãe? Nada fazia sentido, até que, com um tremor, ela se lembrou. O único dia que sua mãe insistia em celebrar em sigilo, apenas as duas, com um bolo simples e velas. 19 de agosto. O dia em que nosso verdadeiro milagre aconteceu, ela dizia, com lágrimas nos olhos. Jéssica nunca entendera. 1908. Ela discou os números no painel digital da cápsula, um clique suave. A tampa se abriu. Dentro não havia passaporte falso ou dinheiro. Havia um único registro hospitalar antigo, datado de 19 de agosto de 1995. O nome da paciente, Isabela Almeida, sua mãe. E sob o campo recém-nascido, não um, mas 2 nomes listados: Jéssica Almeida e Gabriel Almeida. Gêmeos, irmão. E sob o campo, pai, em branco, mas carimbado ao lado, com uma assinatura ilegível, o logotipo de uma empresa que ela agora reconhecia muito bem. O falcão estilizado da Falcon Holdings. A empresa fantasma de Kurt Lindsey. O som de uma rama sendo afastada a fez levantar os olhos. Na borda da clareira não estava um dos capangas, era ele, o homem das fotos de vigilância, sem o chapéu e os óculos. Seus olhos que eram um espelho exato dos dela, fixaram-se nela e depois do documento em suas mãos. "Olá, Jéssica", disse o homem, sua voz estranhamente suave e cansada. "Ou devo dizer, minha irmã. Estive esperando por este momento desde o dia em que nos separaram. O dia em que nossa mãe fez um acordo para salvar uma de nós. Ela escolheu você, mas parece que o destino nos reuniu." O mundo desfocou ao redor dos olhos dele, seus olhos. A mesma cor de avelã, a mesma forma ligeiramente inclinada que ela sempre achou única. O sangue pareceu parar em suas veias, substituído por um gelo denso que subia da alma. Irmão. A palavra não era um conceito, era uma bomba que detonou todos os alicerces de sua existência. Gabriel. O nome saiu como um sopro roubado pelo vento. Ele fez um leve aceno, um movimento quase imperceptível. Esse foi o nome que me deram no orfanato. Mas o nome que nossa mãe me deu era Lucas, um nome que ela jamais pôde gritar nos parques. Ele deu um passo à frente e ela instintivamente recuou, seu calcanhar encontrando a pedra molhada da fonte. A pasta Projeto Fênix caiu de suas mãos, espalhando documentos no musgo. Você me observou todos esses anos." A acusação era um grito abafado. Observar? Um sorriso amargo tocou seus lábios, um reflexo distorcido do sorriso que ela via no espelho. "Fui pago para isso, Jéssica. Kurt não é só um sócio. Ele é o administrador do projeto. O projeto era nós.
2 filhos não planejados, de uma herdeira em fuga e de um magnata sem escrúpulos. Nossa mãe conseguiu fugir com você. Comigo, eles fizeram um acordo diferente. Ele apontou para os papéis no chão, especificamente para um contrato com o símbolo do falcão. Criação supervisionada, treinamento. Eu fui à apólice de seguro deles. Se nossa mãe ou você jamais falassem, ou se Mason tentasse desfazer os acordos do pai dele, eu seria acionado para trazer vocês de volta, ou para eliminar a ameaça. O significado das palavras afundou como uma lâmina. O homem que a observou crescer, que viu seus sorrisos e suas lágrimas de longe, não era um guardião. Era uma arma humana, e a arma, agora, estava com o dedo no gatilho, diante dela. Por que você me conta isso agora? Sua voz estava embargada. Porque o acordo acabou, ele disse, a fachada de frieza rachando por um segundo, revelando uma fadagem profunda. Kurt não quer mais nos controlar, ele quer nos apagar. Os homens na floresta não estão aqui para me ajudar, estão aqui para nos eliminar, porque 2 testemunhas que carregam o mesmo sangue são um risco muito maior do que apenas uma. Mason. Ele hesitou, o nome do marido pairando entre eles como um fantasma. Mason descobriu a verdade sobre mim há 6 meses. Em vez de me denunciar, ele me ofereceu uma saída, um novo acordo, proteger você a qualquer custo. Foi ele quem me enviou a mensagem para pará-la no bosque, antes que os caçadores de Kurt a encontrassem. O celular na mão de Jessica vibrou novamente, uma única palavra na tela, de um remetente criptografado. Confie. A assinatura digital era a mesma do aplicativo seguro de Mason. O barulho de motores aproximando-se ecoou pela floresta. Feixes de luz cortaram as árvores. Eles estão aqui, Gabriel Lucas sussurrou, sua postura mudando instantaneamente, a fadiga substituída por uma alerta tensa de felino. O carro que Mason preparou para você na garagem era um chamariz. A verdadeira rota de fuga é pela fonte. Ele se inclinou e girou uma das pedras grandes que circundavam a nascente. Com um rangido baixo, um segmento do leito rochoso se moveu, revelando uma abertura escura e um túnel com degraus úmidos que desciam para as profundezas. É um antigo aqueduto. Leva até o rio, a 2 milhas daqui. Há um barco. Ele pegou o registro hospitalar do chão e o enfiou no bolso dela. Isso é a prova. Com isso e o cartão de memória você pode destruí-los. Agora, vá. E você? A pergunta era um eco do que ela fizera a Mason, uma linha tênue de preocupação tecendo-se através do pânico. Eu tenho um acordo a cumprir, ele disse, seu olhar encontrando o dela pela primeira vez, sem a barreira do observador. Havia um lampejo de algo que poderia ser remorso, ou talvez apenas uma tristeza infinita. E uma dívida de anos de silêncio para saldar. Vá, Jéssica, e nunca volte. Ele a empurrou gentilmente, mas com firmeza, em direção à abertura. Ela desceu os primeiros degraus, a escuridão úmida engolindo seus tornozelos. Olhou para cima uma última vez. Ele já havia virado as costas, de frente para os feixes de luz que se aproximavam, sua silhueta bloqueando a entrada da clareira. Um guardião finalmente, não por contrato, mas por sangue. Conforme descia para as profundezas da terra, o rugido da água do aqueduto enchendo seus ouvidos, uma última verdade cristalizou-se em sua mente, mais aterrorizante do que qualquer outra. Ela não era a vítima inocente.
Era a peça central de um jogo que começara antes de seu nascimento, jogado por sombras que compartilhavam seu DNA. E a única maneira de ganhar não era fugir, mas virar o tabuleiro. Mason a trouxera para dentro das muralhas para protegê-la. Mas a verdadeira fortaleza que ela precisava conquistar não era de pedra. Era a fortaleza de segredos que ela agora carregava no bolso e a aliança inesperada com a sombra que sempre estivera à sua espreita, seu irmão. A água gelada do aqueduto a envolveu até os joelhos, a correnteza puxando-a com força implacável. O som do mundo exterior, tiros abafados, gritos, desvaneceu-se, substituído pelo rugido cego da água na escuridão absoluta. Ela segurava o celular à prova d'água como um tótem, sua única luz, uma tênue lanterna que revelava paredes de pedra musgosa e arcos antigos desmoronando. O túnel não era uma fuga, era um desfiladeiro. Após o que pareceram horas, a correnteza desembocou em uma caverna subterrânea mais ampla, onde a água se acalmava em um poço negro. Um barco inflável preto estava amarrado a uma estaca de ferro. Pendurado no casco, um envelope plástico. Dentro, um novo celular, um passaporte com sua foto mais um nome diferente, Helena Santos, um maço de dinheiro de várias moedas e uma nota manuscrita. A caligrafia dela conhecia muito bem agora. Dele. Jéssica. Se está lendo isto, o plano A falhou. Você está no plano B. O barco a levará rio abaixo até uma cidade chamada Vale Sereno. Uma mulher chamada Clara o espera no café A Canção do Rio. Dê a ela o cartão de memória. Ela saberá o que fazer. O registro hospitalar fica com você. É sua âncora, a verdade. Lembre-se, você não foi um acidente, foi uma estratégia. Nossa mãe fez de você sua mensagem em uma garrafa e de mim seu guarda-costas invisível. Kurt acha que controla o jogo porque controla o dinheiro. Ele esquece que o verdadeiro poder está na narrativa. Você agora tem a narrativa. PS, o nome Santos não foi escolhido ao acaso. Era o nome de solteira de sua avó, a mulher que começou tudo. Use-o com orgulho. M. As letras dançavam à frente de seus olhos encharcados. Cada frase era um novo golpe e um novo alicerce. Sua avó. Outra peça no tabuleiro. Ela não era um peão. Era uma herdeira. De quê? De uma fortuna? De uma guerra? O barco a levou rio abaixo, envolta na névoa da madrugada. Quando o sol raiou, Vale Sereno surgiu, uma vila pitoresca colada à margem, tão normal que parecia um disfarce. O café, a Canção do Rio, ficava em um cais de madeira. Dentro, o cheiro de pão fresco e café forte. Uma mulher idosa, com olhos tão afiados quanto agulhas, tricotando perto da janela, a observou entrar. Clara. Sem uma palavra, Jéssica deslizou o cartão de memória micro SD pela mesa. A mulher pegou-o, examinou-o sob a luz e um sorriso quase imperceptível tocou seus lábios. Leva tempo para uma semente brotar na escuridão, disse Clara, sua voz surpreendentemente suave. Sua mãe plantou esta, eu a reguei. E você é o broto. Vamos. Clara a levou para um quarto nos fundos, cheio de equipamentos de rádio antigos e monitores modernos. Nas paredes, fotos. Sua mãe, jovem, sorrindo ao lado de Clara. Sua avó, uma mulher de semblante austero, em frente a uma fábrica com o logotipo do Falcão já desbotado. O Falcon Holdings não era de Kurt. Clara começou ligando monitores. Era da sua avó, Eleanor Santos. Ela construiu aquela empresa do nada. Seu sócio e depois marido foi Silas Flynn, o pai de Mason.
Jéssica sentiu o chão ceder novamente. Os laços eram ainda mais profundos. Silas era um visionário, mas sem escrúpulos. Eleanor descobriu que ele e Kurt usavam a empresa para esquemas ilegais. Quando ela ameaçou expô-los, Silas a declarou incapaz e a internou em um sanatório. Ela morreu lá, de causas naturais. Sua mãe, Isabela, era apenas uma adolescente. Fugiu com o pouco que podia, incluindo as evidências que você tem agora. Mas ela estava grávida, de gêmeos, de Silas. A revelação foi um soco no estômago. Mason não era apenas seu marido, era seu meio-irmão? Não. Silas era o pai dela. Mason era filho de Silas com outra mulher. Eles eram meio-irmãos. Silas não queria os bebês. Eles eram uma prova viva de seu adultério e uma ameaça à sua fortuna. Kurt propôs um acordo. Eles ficariam com um bebê, o menino, para controlar Isabela. Ela poderia ficar com a menina se desaparecesse para sempre. Ela concordou para salvar pelo menos um de vocês. Mas ela nunca desistiu. Ela passou sua vida coletando evidências e as passou para mim antes de sua morte acidental. Clara inseriu o cartão em um computador. Arquivos surgiram, transferências ilegais, documentos adulterados, ordens falsificadas com a assinatura de Kurt e Silas, e um último vídeo, datado de poucos meses antes da morte de Isabela. A imagem de sua mãe, pálida mas determinada, encheu a tela. Minha querida Jéssica, meu Lucas, se estão vendo isto, significa que falhei em protegê-los, mas que encontraram um ao outro. Tudo o que precisam está aqui. Kurt acha que o poder vem do medo e do controle. Mas o verdadeiro poder, o poder que sua avó Eleanor acreditava, vem da verdade. Exponham-nos. Usem o nome Santos. É seu por direito. E perdoe-me por tudo. O vídeo terminou. Jéssica estava imóvel, as lágrimas silenciosas misturando-se à água do rio ainda em seus cabelos. O plano de Mason não era só protegê-la, era armá-la, dar-lhe a identidade, as provas e o motivo para destruir o império que Silas construiu e que Kurt agora comandava. O casamento foi a isca para trazê-la para dentro do castelo, sim. Mas também foi o cavalo de Troia. O celular novo vibrou. Uma mensagem de um número desconhecido, mas o estilo era inconfundível. De Lucas. Kurt está paranoico. Está limpando a casa. Mova-se rápido. A sede da Falcon em Zurique. Os arquivos mestre estão no cofre sala 301. Senha 1908-995. Eu crio a distração. É hora de escrever nosso próprio final, irmã. Jéssica olhou para Clara, depois para o passaporte de Helena Santos em suas mãos. A garota assustada que fugiu da mansão havia morrido no aqueduto. Em seu lugar estava alguém com um nome, uma história e uma missão. Ela não estava mais fugindo, estava avançando. O jogo deles acabara. O jogo dela estava apenas começando. Zurique era um relógio de precisão banhado a ouro e granito. Helena Santos, com seu corte de cabelo impecável e ternos sob medida que Clara providenciara, se movia entre os corredores de vidro e aço da Falcon Holdings, como se sempre tivesse pertencido àquele lugar. O passaporte, as credenciais digitais, até mesmo a memória muscular de assinar Helena, eram parte de uma identidade forjada a ferro e fogo nas semanas de preparação intensiva com Clara. A mulher não era apenas uma guardiã, era uma artista da espionagem corporativa. A sala 301 não era um cofre ostensivo. Era uma sala de servidores, fria e zumbindo, no subsolo blindado do prédio.
O acesso exigia biometria dupla e um código que mudava a cada minuto. O código que Lucas fornecera era a chave mestra estática, um backdoor que nem Kurt suspeitava existir. Um presente de despedida de Isabela, programado na infraestrutura original da empresa décadas atrás. Enquanto os dedos de Jéssica, Helena, voavam sobre o terminal, baixando terabytes de dados criptografados para unidades portáteis, sua mente dividia-se. Parte dela estava ali, na sala fria, cada nervo alerta para o alarme que poderia soar a qualquer segundo. Outra parte estava na floresta, vendo a silhueta de Lucas, seu irmão, sua sombra, seu aliado, virando-se para enfrentar os caçadores. E outra parte, menor e mais vulnerável, ainda estava naquela mansão, olhando para Mason através da câmara de segurança, lendo a palavra confie em seus lábios. O celular discreto em seu pulso vibrou. Uma única palavra de Lucas. Agora. No mesmo instante, as luzes da sala de servidores piscaram e se apagaram, substituídas por uma iluminação de emergência vermelha. Sirenes começaram a uivar, não apenas ali, mas em todo o distrito financeiro, conforme um ataque cibernético massivo e anônimo derrubava sistemas de energia e segurança em uma dúzia de instituições-chave. A distração. Ela terminou a transferência, ejetou as unidades e as escondeu no forro especial de sua bolsa. A rota de fuga era um duto de manutenção que levava a uma garagem de serviço. Clara garantira que uma motocicleta elétrica silenciosa e rápida estaria lá. Mas quando ela empurrou a saída do duto, não encontrou a garagem silenciosa. Encontrou Kurt Lindsay. Ele estava parado, sozinho, sob a luz fluorescente pálida, as mãos nos bolsos do sobretudo caro. Parecia mais cansado do que triunfante. O DNA é uma coisa curiosa, não é? Disse ele, sem qualquer introdução. Sempre deixa um rastro. Segui o rastro do seu irmão até a floresta. Segui o seu até aqui. Mas você seguiu o rastro do dinheiro até a fonte, exatamente como sua avó. Ela não respondeu, avaliando a distância até a moto, os possíveis movimentos dele. Ele morreu, sabia? Kurt continuou, sua voz quase conversacional. Seu irmão foi um bom soldado até o fim. Deu a vida para lhe dar estes 15 minutos de vantagem. Valeu a pena? A dor foi tão aguda e súbita que quase a dobrou ao meio. Uma parte de sua alma, recém-encontrada, foi arrancada. Mas o rosto de Helena Santos não vacilou. Ele não era um soldado, era meu irmão. Algo que você nunca entenderá, porque só vê pessoas como ativos e passivos. Kurt sorriu, um gesto vazio. Tocante, mas ingênuo. Você acha que esses dados vão mudar alguma coisa? Jornais, tribunais, as teias que Silas e eu tecemos não são feitas de papel. São feitas de favores, de medo, de silêncio comprado. Você pode lançar isso na luz do dia, e no dia seguinte será apenas mais uma teoria da conspiração. Uma herdeira amarga tentando manchar um nome legítimo. Ele deu um passo à frente. Mas há outra maneira. Você tem a ferocidade da sua avó e o sangue dos Flynn. Juntos, poderíamos não apenas controlar a Falcon, mas remodelá-la. Esqueceremos esta desavença familiar. Você terá seu lugar, sua fortuna, sua vingança até sobre a memória de Silas. Tudo o que você precisa fazer é dar meia volta, entrar naquele elevador e subir até o conselho. Como Helena Santos, herdeira de Eleanor, pronta para reivindicar seu lugar.
A oferta pairou no ar, venenosa e sedutora. Era o mesmo acordo que ele oferecera a seu pai, a sua mãe, uma gaiola de ouro em troca da alma. Ela olhou para a moto, para a liberdade anônima e perigosa que ela representava. Depois olhou para o elevador, suas portas de aço polido refletindo uma versão de si mesma que era poderosa, rica e vingada. Então, lembrou-se dos olhos de Lucas na clareira, da mensagem final de sua mãe, do olhar de Mason entregando-lhe não um anel, mas uma arma. Você está certo sobre uma coisa, Kurt, ela disse, sua voz clara e firme ecoando no concreto. As teias que você teceu não são de papel. Ela tirou do bolso não uma das unidades de dados, mas um pequeno transmissor. Clara adera para um único propósito. São digitais, e todo sistema digital tem um ponto único de falha. Ela pressionou o botão. Não houve explosão, nenhum alarme, apenas um clique suave em algum lugar nas profundezas do sistema de servidores. Então, em cada tela, em cada telefone, em cada painel público conectado à rede, que o ataque cibernético de Lucas havia temporariamente isolado e amplificado, uma transmissão começou. Não eram apenas os documentos secos. Era o vídeo de sua mãe. Era a confissão de Isabela, falando sobre o sanatório, o sequestro de Lucas, a cumplicidade de Kurt. Era misturado com os dados financeiros, os e-mails incriminadores, os registros falsificados. Uma narrativa perfeita, irrefutável, transmitindo-se em loop, injetada no coração do sistema mundial que Kurt ajudara a construir. O rosto de Kurt perdeu toda a cor. Ele sacou um telefone, seus dedos tremendo. As telas ao redor, mesmo as de seus seguranças que agora corriam para a garagem, mostravam a própria imagem dele, sua voz adulterada em gravações privadas. "O que você fez?" ele gritou, a máscara de sofisticação despedaçando-se. "Usei seu próprio poder contra você", ela disse subindo na moto. "Você disse que o poder vem do medo e do controle. Mas minha avó acreditava que vinha da verdade, e a verdade é um vírus." Ela ligou o motor, o zumbido silencioso enchendo o espaço. "O mundo todo está vendo, Kurt. Seus aliados, seus clientes, seus juízes. Eles estão vendo o rastro de DNA que você deixou. É seu turno de fugir." Ela acelerou para fora da garagem, fundindo-se com o tráfego noturno de Zurique. Por trás, via nos refletores os primeiros flashes de câmeras de notícias convergindo para o prédio da Falcon. Não estava indo para um esconderijo. Estava indo para um endereço que apenas Mason conhecia, um apartamento discreto em Genebra. O lugar onde, segundo suas últimas instruções cifradas, ele a encontraria, se sobrevivesse ao caos que ela e Lucas desencadearam. A guerra não estava vencida. Kurt era um ferido, não um derrotado. Mas pela primeira vez, ele estava exposto. E ela, Jéssica Almeida, Isabela Santos, Helena Santos, ela não estava mais se escondendo à sombra de um nome. Ela era a tempestade. E, em algum lugar nas profundezas do ciberespaço, um loop de vídeo continuava a tocar, a voz de sua mãe ecoando como um fantasma vingativo. O verdadeiro poder vem da verdade. A última página do arquivo não estava mais faltando. Estava sendo escrita em tempo real em cada tela do mundo.